Olá, amados irmãos, bom dia! Bom dia, queridos amigos, graça e paz! Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você tenha tido um excelente final de semana. Espero que você tenha tido não somente comunhão com o nosso Deus Todo-Poderoso, mas também com toda a sua amada e querida igreja. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, tanto aqui nesta plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é O Poder do Perdão. Deixa eu me corrigir. O Poder do Perdão. E o mesmo está baseado no texto de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3. Já estou com o texto aqui aberto na minha Bíblia e junto nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, já fomos feridos por palavras, feridos por atitudes, feridos por decisões de outras pessoas. Algumas ofensas são ofensas pequenas e até mesmo logo são esquecidas. Já outras ofensas deixam marcas profundas em nosso coração. Quando guardamos essas mágoas, amados irmãos, podemos então alimentar algo que é ruim para nós, como, por exemplo, ressentimentos, tristeza e até mesmo afastamento daqueles a qual nós amamos. Porém, o Senhor Jesus nos chama para um caminho totalmente diferente. E que caminho é esse? O caminho do perdão. Perdoar, amado irmão, querido amigo, não significa negar a dor. Muito pelo contrário. Dói. E como dói. Mas perdoar significa decidir não permitir que esta dor governe o nosso coração. Aqui no texto de Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 3, o Senhor Jesus, ele apresenta uma orientação essa clara para colocarmos em prática nos nossos relacionamentos. O Senhor, ele vai falar sobre corrigir o irmão, reconhecer o arrependimento daquele irmão e assim a nossa mágoa ser eliminada. O Senhor, ele sabe muito bem, amado irmão, que a convivência humana pode, em muitas ocasiões, produzir conflitos. Mas o Senhor também sabe que o Evangelho é poderoso para restaurar qualquer relacionamento que foi quebrado. O perdão, então, é um sinal de força e não um sinal de fraqueza. O perdão
Então, é um sinal de maturidade espiritual e não um sinal de imaturidade. Quando perdoamos alguém, estamos demonstrando que a graça recebida de Cristo também está transformando a nossa maneira de tratar os outros. Então, diante deste ensinamento do Senhor Jesus, nós podemos aprender 3 verdades preciosas sobre o poder do perdão. E a primeira dessas verdades preciosas é que o perdão é uma expressão do amor de Cristo. Amados, Jesus ele começa dizendo o seguinte: se teu irmão pecar, repreenda-o. O Senhor aqui não está ensinando que devemos ignorar o pecado ou fingir que nada aconteceu. Ou, usando um termo bem popular dos nossos dias, o Senhor não está dizendo que você deve passar o pano para o pecado do irmão. O amor verdadeiro é aquele que também confronta quando o irmão precisa ser corrigido. Mas devemos fazer isso com um propósito. E o propósito não é pisar. O propósito não é humilhar aquele irmão que tropeçou e pecou. O propósito deve ser restaurar. Então, quando o irmão reconhece o seu erro e se arrepende, o que é que Jesus está ordenando? Perdoa-lhe. O perdão, amado irmão, portanto, ele nasce de um coração que compreende a graça de Deus e deseja estender essa graça ao próximo. Então, quem foi alcançado pelo amor de Cristo, aprende também que amar aqueles que o feriram é de fundamental importância. E aqueles que nos ferem, a qual nós amamos, devemos estender o perdão, assim como o Senhor estendeu o seu perdão para conosco. E como nós devemos aplicar isso? Em primeiro lugar, ame, amado irmão, mesmo quando você for ferido, ame. Escolha responder a ofensa com amor, o mesmo amor que Cristo demonstrou por você. Em segundo lugar, corrija com mansidão. Quando for necessário confrontar alguém, quando for necessário confrontar o pecado de um irmão, faça isso buscando restauração e não vingança. E por fim, ore por quem lhe ofendeu. Apresente essa pessoa diante de Deus e permita que o Senhor trabalhe primeiro em seu próprio coração, para que assim ele também possa trabalhar no coração do irmão. E aí eu deixo uma pergunta para você na manhã do dia de hoje. Você tem demonstrado amor pelos que lhe ferem, da mesma forma como Cristo demonstrou amor por você? Mas há uma segunda verdade que esse versículo nos traz. E esta segunda verdade é que o perdão libera o coração da amargura. Amados irmãos, a falta de perdão pode transformar uma pequena ferida em uma grandiosa prisão. Muitas vezes quem nos feriu acaba seguindo a sua vida, enquanto nós que fomos feridos e aí alimentamos aquela ferida, continuamos presos ao acontecimento, revivendo aquela dor dia após dia, alimentando ressentimentos para com aquela pessoa. O que é que o Senhor nos faz? O Senhor nos chama. O Senhor nos chama a libertar o perdão. E por quê? Porque não fomos criados para viver escravizados pela amargura. Perdoar, então, amado irmão, não significa dizer que a ofensa foi correta. Mas perdoar significa dizer, olha, mesmo ofendido, mesmo magoado, não vou me amargurar. E estou aqui para te ajudar, te amar.
para caminhar junto ao teu lado. Amados irmãos, perdoar significa entregar a situação nas mãos de Deus e decidir não permitir que o pecado de outra pessoa continue dominando o nosso coração. E aí eu lembro de uma vez, uma conversa que eu tive com o pastor, meu pastor da minha igreja mãe, quando eu estava ainda no seminário, mas a minha esposa. Ele disse: olha, algumas vezes você vai ser ferido no ministério. E quando você for ferido, você vai ter que demonstrar perdão. Você vai ter que continuar pastoreando aquela pessoa que ele magoou. E como é que isso pode acontecer? Estenda a mão. Mesmo magoado, estenda a mão para aquela pessoa e a ame como Cristo a amou. Como é que nós podemos aplicar isso? Em primeiro lugar, libere a mágoa, amado irmão, e decida entregar a Deus aquilo que tem pesado sobre o teu coração. Em segundo lugar, deixe a justiça nas mãos do Senhor. Não carregue o peso de querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. E, por fim, permita que Deus trate suas feridas. Leve suas dores à presença do Senhor e permita que Ele conduza a cura, a restauração do teu coração. E aí eu te faço mais uma pergunta. Existe alguma mágoa no teu coração que ainda está te prendendo ao passado? Pensa sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que o versículo nos traz, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que o perdão é uma expressão de fé. Amados, perdoar exige fé. E por quê? Porque nem sempre nós iremos ver de maneira imediata os resultados dessa decisão. Às vezes a pessoa que nos feriu não irá reconhecer o que fez, não irá se desculpar, ou não demonstrará nenhuma mudança após você a perdoar. Mesmo assim, o discípulo de Cristo escolhe obedecer ao Senhor e confiar que Deus conhece cada situação. O perdão, então, ele demonstra que acreditamos, que a justiça pertence ao Senhor e que a sua graça é maior do que qualquer dor. Quando perdoamos, meus queridos irmãos, nós colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós não conseguimos resolver sozinhos. E isso é fé. Então, perdoar é um ato de fé. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, confie na justiça de Deus. Entrega ao Senhor aquilo que você não consegue resolver. Em segundo lugar, olhe para a cruz. Lembre-se de quando Cristo lhe perdoou e permita que essa graça motive você também a perdoar aqueles que lhe feriram. E por fim, persevere no caminho da graça. Mesmo quando for preciso você percorrer um caminho difícil, persevere. Continue obedecendo a palavra de Deus. E aí eu deixo uma última pergunta para você. Você tem confiado em Deus o suficiente para perdoar aquilo que ainda te machuca ou quem te machuca? Pense nisso. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro verbo é o verbo orar. Ore, amado irmão, e apresente a Deus as pessoas que lhe feriram e peça um coração disposto a perdoá-las. Em segundo lugar, ou o segundo verbo, é o verbo lembrar. Lembre-se, mediante de tudo que você está vivendo, do grande perdão que você recebeu por meio do Senhor Jesus Cristo. Você não era digno de receber esse perdão, mas mesmo assim, o Senhor te perdoou. E por fim, o último verbo que eu gostaria de
destacar e você viver na manhã do dia de hoje é o verbo agir. Haja. Então, se houver alguém com quem você precisa buscar reconciliação, dê um passo de humildade e procure restaurar esse relacionamento. Quando isso acontecer, pode ter certeza, irmão, você vai sentir uma paz tão grande e você vai tirar um peso enorme dos teus ombros. Vamos orar. Amado Deus e poderoso Pai, graça te damos, Senhor, por mais um dia de vida que Tu nos concedeste. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, perdão esse que Tu demonstraste, Senhor, em favor de cada um de nós. Mas também, Senhor, quero te rogar para que Tu venha agir em nossas mentes e corações, para que possamos, Senhor, também praticar esse mesmo perdão com aqueles que nos feriram. Sabemos que, volta e meia, nós iremos ofender e iremos ser ofendidos, pois estamos cercados, Senhor, de pecadores com uma natureza decaída. E conflitos irão acontecer. Mas que nós, Senhor, possamos, acima de tudo, lembrar que fomos perdoados por Ti. E assim, Senhor, devemos demonstrar essa mesma graça, esse mesmo amor, também quando fomos feridos. Ser, Senhor, com aqueles que já me ofenderam, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar protegendo e guardando suas vidas. Ser comigo, Senhor, para que também eu possa amar aqueles que me ofenderam, semelhantemente ao Teu Filho unigênito. E se algum dia eles necessitarem, que eu possa estar à disposição para auxiliá-los. Por essa razão, eu te oro, eu te louvo, no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aqui conosco nos nossos devocionais, muito obrigado. Obrigado mesmo por você nos acompanhar aqui frequentemente. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Aperta o botão do like, depois se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Assim, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os nossos links em todas as suas redes sociais. Então compartilha aí, nos ajuda a crescer dentro dessa plataforma. E, se você assim desejar, você pode estar vindo nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, te aguardo aqui para cultuarmos o Senhor junto. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, meu forte abraço, fica com Deus. Até amanhã.